Olá, eu duvido que você conheça alguém que queira pagar mais impostos. Todo mundo sabe que quanto mais imposto a gente paga, menos dinheiro sobra no nosso bolso para poder consumir, investir, fazer as coisas que a gente realmente quer fazer com o nosso suado dinheirinho. Então, toda vez que surge uma proposta de aumentar impostos, fica todo mundo naquele desespero: ai meu Deus, vão aumentar os meus impostos, eu vou ter que pagar mais. É importante a gente entender o básico dessas propostas, quem que elas estão afetando negativamente e quem que elas vão beneficiar. Essa proposta do governo federal claramente vai beneficiar um número muito grande de pessoas da classe trabalhadora, ao mesmo tempo que ela vai taxar mais pessoas que ganham muito dinheiro, quantidades astronômicas de renda todo ano. Por isso que é sempre muito importante essa separação entre quem é a classe trabalhadora e quem é a elite, a burguesia, os capitalistas. Porque senão a gente não consegue entender de quem que a gente está falando, quem vai ser prejudicado, quem vai ser beneficiado. Então esse vídeo vai te ajudar a entender um pouco melhor como funcionam os impostos do Brasil e como que o nosso sistema tributário, o sistema de impostos, é mais um fator que influencia a concentração de renda, ou seja, o aumento da desigualdade de riqueza no nosso país. Então, de novo, quando a gente está falando de rico, burguesia, alta renda, a gente está falando das pessoas que controlam a economia do país, que controlam as grandes empresas, os bancos, os latifúndios, os meios de comunicação. A gente está falando de famílias que ganham centenas de milhões por ano, que ganham bilhões. A gente não está falando da classe trabalhadora, a gente não está falando de você que ganha 3, 5, 10, 50 mil reais por mês. Beleza? Porque toda vez que a gente fala de impostos, a primeira coisa que os ricos, a mídia e os políticos que apoiam os interesses deles falam é: lá vem o governo, lá vem a esquerda querendo taxar tudo, querendo aumentar a carga tributária, ao invés de controlar os gastos. E aí a pessoa que não parou para ler a proposta, que não entendeu nem o básico do que está sendo discutido, acaba achando que ela vai ser taxada. Ou seja, cria-se uma cortina de fumaça para tentar acabar com a discussão, porque eles sabem que eles que vão ser afetados negativamente. Então é muito importante a gente entender, toda vez que houver uma proposta de lei, principalmente uma que vai afetar os nossos impostos, que a gente entenda quem que ela vai beneficiar e quem que ela vai afetar negativamente. Ok? Então vamos seguir. Essa proposta do governo vai afetar negativamente aproximadamente 140 mil pessoas. Comparado com a população brasileira de 220 milhões de pessoas, esse é um número muito pequeno. É menos de 0,1% da população. A esmagadora maioria, 99,9% da população, não vai ser afetada. Ou melhor, parte dela vai ser afetada positivamente, vai se beneficiar, porque a proposta inclui a isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais por mês e a redução da alíquota de quem ganha entre 5 mil e 7 mil. Ou seja, uma proposta que vai beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros, ao mesmo tempo que vai prejudicar um grupo minúsculo de 140 mil pessoas, sendo que, na verdade, se você parar para pensar, prejudica até a página 2. É um primeiro passo num processo de tentar caminhar para um pouco mais de justiça tributária. Você vai ver na minha explicação mais à frente que esse grupo hoje paga de imposto de renda uma alíquota menor do que as pessoas que ganham 5, 7, 8 mil reais por mês. E mesmo com essa mudança, eles vão continuar pagando menos. Então, assim, não é justiça tributária, é cobrar um pouco mais desse pessoal, desse grupo muito pequeno de pessoas que ganha uma renda astronômica todo ano, para poder beneficiar 10 milhões de pessoas. Tem como ser contra um negócio desse? Dito isso, a gente tem que lembrar que essa proposta ainda segue uma lógica neoliberal. O que eu quero dizer com isso? Em 2017, o governo Temer aprovou o teto de gastos, que limitava o crescimento dos gastos do governo à inflação. Em 2023, o governo Lula aprovou o novo arcabouço fiscal, que na prática é o novo teto de gastos. Ele substituiu o do Temer e criou uma nova regra, um novo limite, que deixa que os gastos do governo cresçam no máximo a 2,5% em termos reais, acima da inflação. Ou seja, ao invés de tentar superar o teto de gastos, que na prática sufoca a capacidade do governo de investir, de gastar mais com coisas que realmente importam para as pessoas, saúde, educação, gastos sociais, etc., o governo Lula optou por um caminho de um novo teto de gastos que desse um pouco mais de mobilidade, mas ainda assim tem uma trava muito clara. E essa trava é uma trava artificial, é uma trava que o próprio governo está se colocando uma coleira.
A gente já viu num outro vídeo do canal, vou deixar o link para quem perdeu, que fala sobre o limite real dos gastos do governo. Eu aconselho você a assistir caso você não conheça como isso funciona. Ali eu explico de forma bem clara que o governo ele gasta primeiro para taxar depois. Um governo que tem soberania monetária, que é o caso do Brasil, e que não está no pleno emprego, ou seja, que tem recursos na economia com capacidade ociosa, que tem pessoas desempregadas, ele pode aumentar o gasto tranquilamente. Os Estados Unidos têm déficit fiscal há 40 anos. A China, que é a maior potência industrial do mundo hoje, tem déficit fiscal há mais de 30 anos. Se você comparar a relação dívida com o PIB do Brasil, que é na faixa dos 70%, com a do Japão, que é de 250%, e o Japão está lá com taxa de juros próximo de zero. Então, assim, é uma história maluca que os economistas monetaristas do pessoal do Milton Friedman inventou, os neoliberais compraram essa ideia e reproduziram no mundo todo. O ponto que eu quis fazer aqui é que a gente deve apoiar propostas que vão beneficiar a classe trabalhadora, mas sem deixar de criticar o que tem que criticar. Se você assistir ao outro vídeo que explica como funciona a teoria monetária moderna e achar que as críticas ao neoliberalismo é maluquice comunista, continuar achando que os gastos do governo têm que ser balanceados, equilibrados com a arrecadação, mesmo se você acreditar nessas coisas, você ainda deveria concordar que uma proposta que vai aumentar a tributação sobre um grupo minúsculo de pessoas que têm rendas estratosféricas, ao mesmo tempo que vai isentar, que vai zerar os impostos de renda, o imposto de renda sobre um grupo enorme de pessoas, sobre mais de 10 milhões de pessoas, pô, quem que vai ser contra isso? Bom, agora a gente vai entender melhor como funcionam os impostos no Brasil. Existem diferentes tipos de impostos no Brasil, como em qualquer país, e aqui eu vou chamar imposto, taxa, tributo, tudo de imposto para simplificar a explicação. Então a gente tem, por exemplo, imposto de renda sobre pessoas físicas, que afetam os nossos salários, né? A base de cálculo é o nosso salário. Tem o imposto de renda da pessoa jurídica, que é um percentual aplicado ao lucro das empresas. Tem os impostos sobre os salários, que são pagos em parte pelo trabalhador, em parte pelo empregador. Na prática, retido na fonte pelo próprio empregador. Existem também os impostos sobre propriedade, por exemplo, o Imposto Territorial Rural, que é o ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, que é o IPTU, o IPVA, que são dos veículos automotores, e por aí vai. Tem os impostos sobre bens e serviços, que afetam o consumo, a produção e a distribuição de mercadorias e serviços no país. Então, por exemplo, o ICMS, que afeta a circulação de mercadorias e serviços, ou o IPI, que é sobre produtos industrializados, ou o ISS, que é sobre serviços, e por aí vai. Tem também os impostos sobre transações financeiras, mas esse é pequenininho. Agora que a gente já viu como funcionam os impostos em relação à incidência, o que eles estão mordendo, a gente pode começar a explorar quem paga mais imposto no Brasil. Em primeiro lugar, vamos falar de imposto de renda, que é o foco da proposta do governo. Os dados da Receita Federal de 2022 mostram que 3 indivíduos, tiveram renda maior do que R$1 bilhão em 2022. Eu vou repetir. 3 pessoas declararam renda. Renda não é patrimônio, não é riqueza acumulada. Renda, o que o cara ganhou em um ano. Renda superior a R$1 bilhão só em 2022. Sabe quanto é que essas pessoas pagaram em média de imposto de renda? 5,5%. Sabe quem paga mais ou menos 5%? Os professores, as enfermeiras. Você acha que faz algum sentido uma pessoa que ganha 5, 7 mil reais pagar 5% de imposto, enquanto uma pessoa que ganha R$1 bilhão no ano, ou seja, mais de 100 milhões por mês, 100 milhões de renda por mês, consegue entender esse número? Paga o mesmo percentual de imposto? Não faz sentido nenhum. Isso é revoltante. E tem gente nesse grupo dos super ricos, que tem rendas astronômicas, que pagam ainda menos. O grupo que ganha entre 750 milhões e 1 bilhão paga 1,5% em média. Essas alíquotas ridículas escancaram como que o nosso sistema tributário não tem nada de progressivo. Ele é regressivo. O que eu quero dizer com isso? Um sistema progressivo é um que quem ganha mais paga um percentual maior. Quem ganha menos paga um percentual menor ou é isento. No nosso sistema tributário, no que diz respeito ao imposto de renda, a gente claramente não vê isso, porque apesar do fato de que você tem pessoas que ganham muito pouco isentas pagando zero, um grupo de pessoas da classe trabalhadora que ganha um pouquinho a mais do que o mínimo
já começam a pagar ali 5%, 5,5%, e se você vai subindo nas faixas de renda até um salário um pouco maior ali, 10, 15, 20 mil, o pessoal já está pagando na faixa máxima de imposto de renda, que é 27,5%. Enquanto isso, tem gente no Brasil com renda anual de R$ 1 bilhão pagando 5%. Então, assim, toda vez que alguém for falar em tributação, em aumento de impostos, se a gente não observar quem vai ser taxado, quem vai ser afetado por essa proposta negativamente, a gente acaba caindo no não quero pagar mais imposto. É claro que você não quer pagar mais imposto, você já paga 27,5%. O que essa proposta está falando é que o seu imposto potencialmente vai diminuir, dependendo de quanto você ganha. Se você ganhar até 7 mil. Se você ganha mais do que 7 mil e menos do que 50, não vai mudar nada. Agora, se você ganha mais do que 50 mil por mês, quantas pessoas você conhece que ganham mais do que 50 mil por mês? Se a gente quiser sair dos exemplos que eu dei dos 3 indivíduos que ganham 1 bilhão ou mais, são poucas pessoas, e for olhar para esses 140 mil que serão afetados, em média, eles pagam hoje 2,5%. Você acha certo que um grupo de pessoas que ganha 50 mil por mês ou mais pague, em média, 2,5% de imposto de renda? Enquanto tem gente ganhando muito menos do que isso, 5 mil, 7 mil, pagando 5%, pagando 10%. Gente que ganha 15, 20, 30 mil, pagando 27,5%. Não faz sentido nenhum. Então, só para deixar claro, essa proposta nem se trata de justiça tributária completa. Porque se você for falar de justiça tributária, esse pessoal tinha que pagar, o pessoal que ganha 50 mil ou mais por mês, que hoje paga 2,5%, eles tinham que pagar pelo menos 27,5%, que é a alíquota máxima atual, que muita gente acaba pagando. A proposta do governo é que esse pessoal pague 10%. Então, tem muita luta para ser feita nesse sentido ainda, ok? Agora, eu vou falar sobre a base de incidência dos impostos, ou seja, do total de impostos arrecadados, onde que o Estado morde mais. Esses percentuais aqui não são a taxa de imposto de cada item, eles são o percentual do total. Se somar tudo, dá os 100% lá em cima, beleza? Então vamos lá. Por exemplo, se a gente começar pelos tributos sobre a renda, que é justamente a questão do imposto de renda que a gente está falando aqui. Em 2023, os tributos sobre a renda representaram 26,89%, ou seja, 27% do total arrecadado. Os tributos sobre a folha de salários foram também mais ou menos 27% em 2023 do total arrecadado. Enquanto isso, os tributos sobre a propriedade, olha ali, 5%, um percentual muito menor. Por que será que isso acontece? Será que isso tem a ver com o fato de que quem concentra riqueza, quem concentra poder econômico, consegue influenciar a política, usar esse poder econômico para poder criar leis, criar políticas que beneficiam seus interesses? É óbvio que sim. Ainda nessa questão dos tributos sobre a propriedade, olha aqui um exemplo de bizarrice. Em 2022, o Brasil inteiro arrecadou 2,7 bilhões de Imposto Territorial Rural, o ITR, enquanto em apenas 4 bairros de São Paulo, Alto de Pinheiros, Jardim Paulista e Itaim Bibi, arrecadou 2,8 bilhões só com IPTU, ou seja, 100 mil a mais. Ups. Então, você que ganha um bom salário e mora num desses 4 bairros de São Paulo, com sua casa ou apartamento de 2 ou 3 quartos, vocês pagam mais imposto sobre a propriedade do que os latifundiários, os donos dessas grandes fazendas do agronegócio que pagam no país inteiro um valor menor do que esses 4 bairros de São Paulo. Isso faz sentido? Depois, a gente pode ver ali que os tributos sobre bens e serviços correspondem a 39% do total em 2023. Essa, para mim, é a parte mais cruel da nossa estrutura tributária, porque esses impostos, eles incidem sobre o nosso consumo, sobre a circulação de mercadorias, sobre o que a gente está comprando. Então, é o imposto que o pobre paga a mesma alíquota que o rico. Então, por exemplo, quando você vai comprar 1 quilo de arroz ou você vai comprar um suco no mercado, você vai pagar o mesmo percentual de imposto sobre esses impostos de bens e serviços que um bilionário. O que isso significa? Que na prática, uma pessoa que ganha salário mínimo ou que ganha até menos que um salário mínimo, que está desempregada, está dependendo de algum benefício do governo, essa pessoa acaba pagando uma alíquota efetiva total, uma taxa total de impostos, quando você soma tudo, maior do que um bilionário. Porque o cara que é bilionário, que tem um patrimônio de 1 bilhão ou mais, é óbvio que ela não consome tudo que ela ganha. Esse cara consome um percentual minúsculo do que ele ganha e reinveste o dinheiro.
E como a gente já viu que na parte do imposto de renda ele paga próximo de zero, paga bem menos do que as pessoas, do que a classe trabalhadora, acaba que o total de impostos que essa pessoa paga no ano, que esses muito ricos pagam por ano, é menor do que os muito pobres e muito menor em termos proporcionais do que a pessoa que a gente chama de classe média, que é o trabalhador, que é a classe trabalhadora que ganha um salário um pouco melhor. Uma outra ladainha que a gente ouve tanto, que já virou senso comum, é que o Brasil é um país que cobra muito imposto. Será mesmo? Vamos ver comparando com outros países. Se a gente observar a carga tributária total, fica claro que o Brasil paga menos imposto do que os países da OCDE, que são os países ricos. Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, Austrália, Japão, por aí vai. Ainda na carga tributária total, o Brasil claramente paga mais do que a média da América Latina e Caribe. Só que quando o pessoal fala que os ricos vão fugir do país se aumentarmos os impostos, ninguém está pensando em Bolívia, Venezuela ou Cuba. Eles estão pensando em Estados Unidos e Europa. Então a gente já viu que isso é balela, que isso é história da carochinha para assustar o pobre. Se você olhar o imposto sobre a renda, você vai ver que os impostos do Brasil são menores do que a média da OCDE, do que a média dos países ricos. Aqui na Europa, por exemplo, as maiores faixas de imposto de renda são 40%, 50% dependendo do país. Então quem vem para cá não está pensando em fugir de imposto de renda. Se você olhar os impostos sobre bens e serviços, você vai ver que o Brasil paga mais do que os países ricos. Ou seja, o imposto que ferra mais com o pobre, a gente paga mais, infelizmente. Agora, um detalhe que não tem como deixar de notar. Olha os impostos sobre a propriedade. São super baixos no mundo todo, né? Por que será que isso acontece? Será que quem concentra poder econômico usa esse poder econômico para influenciar a política e pagar menos sobre a sua riqueza acumulada? É óbvio que sim. E ainda sobre essa questão da fuga de capitais, vamos pensar um segundo. Existe um limite físico, um limite real para essa fuga de capitais. Porque pensa só, o capital especulativo, o capital financeiro, a pessoa que botou o dinheiro na bolsa ou comprou títulos públicos do governo para fazer um investimento de curto prazo ou de mais curto prazo, comparando com o investimento na economia real, numa fábrica, numa loja e por aí vai. Esse investidor consegue tirar o dinheiro razoavelmente rápido. E, sinceramente, capital especulativo, capital financeiro, tchau. Agora, o capital que importa para o desenvolvimento do país, o capital investido na economia real, esse tem um limite físico. Pensa só, como é que o dono da Havan ou a dona do Magazine Luiza, como é que eles vão fazer para sair, para fazer uma fuga de capitais do capital investido deles na economia real do Brasil? Eles vão pegar as lojas, colocar nas costas, pegar um voo da American Airlines e ir para Orlando? Não dá, né? Pensa num dono de uma fábrica. Vai pegar as máquinas, o galpão, botar na mala e levar para Dubai? Ou as famílias que são donas de bancos, dos meios de comunicação, vão pegar suas empresas, seus negócios, colocar na bolsa e pegar um voo para Singapura? Não dá para fazer isso. Então, vamos pensar com calma, tentar entender melhor a quem interessa esse pânico moral quando se fala em taxar os super ricos. Famílias muito ricas, grandes empresas, eles conseguem usar essas brechas na lei, essas brechas no sistema tributário para poder pagar o mínimo de imposto possível. Eles têm acesso à consultoria tributária que nós da classe trabalhadora obviamente não temos. Então eles conseguem pagar uma quantidade de imposto proporcional muito menor do que a gente. Isso é mais um fator para a concentração de renda e de riqueza, que conforme relatórios da Oxfam, dos bancos de investimento, vem crescendo nas últimas décadas. Eu concordo que taxar propriedade, taxar riqueza é difícil. Quem nunca ouviu essa frase? É muito difícil taxar os ricos, é muito difícil taxar a propriedade. É claro que é difícil. Esse pessoal usa essa concentração de poder econômico para influenciar a política, para que existam leis que os beneficiem, que beneficiem os seus interesses. Ou seja, a gente vive num sistema econômico que concentra a riqueza produzida pela sociedade, socialmente, na mão de pouquíssimas pessoas. E esse mesmo sistema econômico requer um crescimento infinito da economia, sendo que a gente vive num mundo com recursos finitos. Tem um limite de recursos naturais na Terra. O capitalismo é baseado nessa noção ridícula de que você vai ter crescimento infinito num sistema finito, com limitações de recursos reais. Na biologia, o nome que se dá para as células que apresentam esse comportamento de crescimento infinito, de reprodução infinita, é câncer. E aí, o que você quer fazer? Vai deixar o paciente morrer de câncer ou vamos tratar? Essa proposta do governo de taxar as pessoas de altíssima renda tem amplo apoio popular. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que tem 76% da população apoiando essa proposta. E aí eu te pergunto, democracia não é o poder do povo, não é o poder da maioria?
Que democracia é essa que 76% das pessoas apoiam uma proposta e a proposta tem dificuldade para avançar? Para ficar claro, nós comunistas defendemos que a gente precisa buscar como pauta máxima a Revolução Brasileira, porque é ela que vai superar o capitalismo, que é a causa raiz dos problemas estruturais do Brasil. Agora, a gente precisa saber que é importante apoiar toda e qualquer proposta que vai beneficiar a classe trabalhadora. A gente tem que lembrar que está sempre em disputa de poder. Poder político é soma zero. Se alguém ganha, alguém perde. Então, assim, algumas a gente vai ganhar, algumas a gente vai perder. Então, até que se inicie um processo revolucionário, que a gente não tem a menor ideia de quando vai começar, a gente precisa apoiar essas propostas que estão defendendo os interesses da classe trabalhadora e que, no limite, deixam cada vez mais escancaradas a luta de classes. Então é isso, se organize num partido político, num sindicato, num movimento social. A elite econômica, ela concentra a riqueza e ela usa isso para influenciar a política. Eles têm o dinheiro, nós temos os números, nós somos a esmagadora maioria. A gente precisa se unir, se organizar para poder lutar. Um mundo melhor é possível.